Bom, vamos em frente aqui então, porque tem a questão envolvendo o Lula, que voltou a ser manchetes nos principais jornais do país. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele acabou jogando que meio uma pá de cal, né? Tanto no ex-presidente quanto na defesa, com uma declaração dizendo que o processo todo envolvendo a condenação do ex-presidente Lula seguiu a Constituição. Quer dizer, isso é realmente uma pancada, um soco no estômago do pessoal que mantém a narrativa de que ele foi perseguido e aquela coisa toda, que não tem prova, né, Zezé? Isso atrapalha um pouco. Esse é um dos pontos, né, que chamaram a atenção aí, e acho que complica um pouco a manutenção dessa narrativa, especialmente porque todos sabem que Dias Toffoli veio lá das fileiras do setor do braço jurídico do Partido dos Trabalhadores, né? Pois o Lula tinha algumas esperanças, né? Eu acho que ele tinha, apesar daquela conversa do Haddad, de que ele não queria receber indulto, não queria ser indultado, então que isso não rolaria. Eu acho que apesar dessa conversa, o Lula tinha expectativa do Haddad ganhar, esperava isso, o Lula esperava que o Haddad ganharia, porque, em primeiro lugar, eles acreditavam que o Bolsonaro fosse o cara mais fácil de bater. Então, ele teve essa grande decepção que não foi, de fato, não venceu, então, indulto não rola. Aí eu acho que ele tinha uma expectativa de que o Dias Toffoli fosse uma figura, por ter sido indicado por ele, por ter sido advogado do PT, fosse uma figura que estivesse do lado dele nessa questão de afirmar que a condenação dele foi uma coisa política, uma perseguição política. E aí vem o Dias Toffoli, nesse momento em que ele é a figura mais importante do Supremo, e dá essa entrevista dizendo que não teve nada de irregular, perfeitamente constitucional. No fim, traduzindo, o que ele disse foi: não houve perseguição política nenhuma. Então, quais são as expectativas do Lula? Ficar na cadeia forever, porque ele já foi condenado uma vez, e tem mais 2 condenações aí que estão na beira do forno, porque a Hardt lá, não é a Gabriela, gente, é outra. É a Gabriela mesmo. É a Gabriela? Ela tá aí preparando tudo e vai apresentar isso daí. Então, eles estão... Parece que ela tem a mão mais pesada, né, Zezé? Então... Aparentemente, ela tem a mão mais pesada que o Moro. Então, eu acho que ele tapou, e eu que não quis saber daquele momento de prisão domiciliar, quando havia um momento em que era possível que isso ocorresse. Porque houve um momento que ele poderia, sim, ter ido para a prisão domiciliar, você concorda? Sim. E não foi, porque o PT o PT tinha certeza que ele ganharia, o Haddad ganharia. Então, vamos para depois você sair para sempre. Não... O PT encampou com todas as... né, e segurou com todo afinco a narrativa de que era um conluio, né? Que era lá um complô, que era uma perseguição, que ele era um preso político. Então, quando alguém levanta a hipótese de prisão domiciliar ou indulto, o que eles entenderam? Bom, prisão domiciliar é mais ou menos uma progressão de pena. Então, ele não é inocente. Ele é um preso que ganhou o benefício da prisão domiciliar. O indulto, a mesma coisa. Foi indultado. Era um condenado que cometeu um crime, mas que teve o perdão presidencial, que tem esse nome de indulto. Não quiseram também. Agora, eu acho, Zezé, mas é uma opinião bem particular, que eu acho que isso era jogo de cena. Eu não tenho dúvida que se o Haddad ganhasse, ele ia indultar. Também não tem. E o Lula não ia falar: olha, eu não quero indulto, não, eu quero ser julgado na terceira instância até o fim, para provar que eu sou inocente. Acho que no dia seguinte ele estava na rua e, quiçá, não fosse nomeado por algum ministério.
Porque tem outras condenações, como você disse, sendo preparadas aí, ou pelo menos outros processos, né, para ele responder e tal. Então, eu também acho que foi um pouco de jogo de cena, assim, essa história do indulto. Na verdade, eu acho que o que ele prefere, o que ele gostaria muito, era, em primeiro lugar, de falarem, de haver, por parte da Justiça, uma concordância com o que ele diz. Fui perseguido político e eu não cometi crime nenhum. E isso não acontecendo, o que eu tenho certeza que ele quer é que se julgue a história da segunda instância, volte lá a discussão no Supremo Tribunal Federal e que seja proibido o cumprimento de pena, a execução de pena, até o trânsito em julgado. Isso eu acho que também é outra coisa que ele gostaria. Porque muita gente não se importa muito com esse lance de ser, de ser condenado, não ser condenado. Para eles, o interessante é não ir para cadeia. É verdade. Isso é finir, entendeu? E eu acho que o Lula, ele se contentaria agora com isso, né? E depois ele tinha também uma esperança no Dias Toffoli, que o próprio Dias Toffoli faria uma conversa aí com os ministros e conseguiria fazer com que todo mundo se convencesse de ver os recursos dele. Eu acho que ele tinha uma grande esperança que acabou não rolando no Dias Toffoli. E ele levou um jato de água fria. E dentro dessa linha aí, Zezé, que você traça, esse jato de água fria, essa decepção do ex-presidente Lula, encontra-se também aquela informação que foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo de que juízes e muitas pessoas ligadas ao ex-presidente estão preocupadas com aquela imagem que apareceu durante o depoimento, a juíza Gabriela Hardt, e ele envelhecido, né? Agora, particularmente, se você for ver, uma pessoa que fica realmente um período privado de liberdade, fica na cadeia, isso aconteceu com Paulo Maluf, aconteceu com Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro. Você compara depois a imagem dele antes, quando estava lá no auge do poder, né, usando o terno... qual que é o terno que eles usam lá? Hermenegildo Zen, Hermenegildo Zen. E Armani e tal. E claro que é diferente. Tem o ex-prefeito Chico Amaral, aqui em Campinas, ele tinha uma frase que dizia muito isso, ele repetia bastante isso. Quando alguém chegava e falava, nossa, prefeito, como o senhor está bem? Ele falava, o poder rejuvenesce. Ele falava isso para todo mundo, né? Porque era uma coisa que... É verdade. Então, o que acontece? É claro que, além do fato de você estar realmente preso, que é claro que não vai deixar ninguém soltando o rojão, feliz da vida e contente, tem essa questão realmente que é uma coisa dura, é difícil, qualquer ser humano submetido a uma privação de liberdade deve ficar realmente... mais para baixo, mais down, tem o fato de que o homem antes era o presidente da República. Sim. Então, claro que não dá para comparar a imagem do antes e do depois. Quer dizer, é uma coisa, na minha leitura, absolutamente normal, como qualquer ser humano, né? Olha, eu concordo, eu também acho que é isso. Agora, eu sou capaz até de enumerar quais são aí os ministros que ficaram com peninha dele. Vamos ver se você consegue. Você acha que o Lewandowski ficou... Eu te dou um doce se você descrever os ministros. Tem 3 ali que estão doidinhos para arranjar um motivo para botar o Lula na rua. Que são o Lewandowski... Gilmarzão. O Gilmarzão, acho que sim, para dar ele quer soltar qualquer um. O golpe de misericórdia em cima dessa prisão em segunda instância, né? E Marco Aurélio de Mello. Então, assim, tenho cá as minhas ressalvas também, porque apesar dele estar mais velho, dele estar, né, com aquela... acho que ele está assim mais velho... como você disse, normal isso, né? Mas além disso, agora eu vi ele numa arrogância na frente daquela juíza ali, amigo meu, que eu vou te contar. O topete ele não perdeu. Não perdeu. Eu olhei e falei, não é possível, esse cara é um psicopata.
o jeito que ele falava, ele não reconhece nada, a culpa é dos outros, o sítio, ele dorme no quarto principal porque é uma deferência a ele. A rainha Elizabeth dava o quarto dela também para ele dormir, foi isso que ele falou, É verdade. não foi? Foi isso que ele falou. No Kremlin, ele dorme também lá onde dorme as figuras mais importantes, deve ser lá com, sei lá, com quem. Né? O cara... Não vi nada de um cara para baixo, deprimido, não. Vi com uma cara mais abatida, mas deprimido. Isso, é mais abatido. Essa palavra que eu perdi, minha memória não conseguiu recuperar. Era essa palavra que eu queria falar, Zezé. Obrigado. Mas acho que a eleição também deu um tapa nele, para te dizer a verdade. Dá um abatimento. Mas você falou, no comportamento, ele tá igual. Quando ele falou com o Moro, quando ele falava no palanque, o comportamento é o mesmo. Você vê que ele está ali tentando fazer aquelas piadinhas, tentando fazer aquelas... chamar para a memória de que ele foi isso, foi aquilo, olha lá, com o dedo em riste. Então, ele tentava. É que realmente ele pegou uma juíza que tem menos paciência e ela é um pouco mais, vamos dizer assim, incisiva do que o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem realmente aquele outro perfil, né? Não, deixa ele falar, depois eu explico que não é bem assim, é numa boa. Ontem, né? Eu vi... ela não deixou. Chegou a ver uma carta ontem, que é uma carta, inventaram uma carta que ele mandou tá pro Moro. Redes sociais, né? Pro Moro voltar. Querido gente, Moro. se achar... Querido Moro. Ai, Felipe, se achar, bota aí essa carta, porque tá muito engraçada. E aí, no fim, diz, volta porque ela é muito brava. Olha, Zezé, não é fácil, não. Viu? Esse momento aí também foi curioso, né? Que o advogado precisou sair e ele falou de baixinho, né? Mas o microfone captou e falou, me leva. Me leva. Você não quer me levar, não? Ele estava realmente desconfortável ali.